Fala pessoal, tudo jóia? Estamos agora com o nosso novo canal, um canal limpinho, novinho para vocês, do Debate Bola, né? A gente já estava usando aí, primeiro agradecer a HCTV que cedeu espaço pra gente. A gente estava fazendo nossas lives lá através do canal da HCTV, agora não, agora nós temos o nosso próprio canal, foi lançado ontem, no dia 5. Então a gente pede para os amigos que possam se inscrever, se curtir, né? Quem puder compartilhar entre outros amigos aí para poder dar essa força pra gente. É um projeto nosso, né? Entre eu, meu compadre Herbert e o Guto. A gente tem a nossa resenha. As lives continuarão normalmente, às terças e sextas-feiras, às 20 horas, né? 8 horas da noite. Inclusive hoje tem live, hoje à noite. A gente aguarda vocês lá também. E a gente vai com esse novo projeto também, que são as análises dos jogos, né? Eu vou estar analisando, fazendo análise dos jogos dos jogos do Vasco, o Guto dos jogos do Botafogo, o meu compadre Herbert dos jogos do Flamengo. Teremos também convidados de outras equipes. Vamos ter convidado aí, a gente vai ter o Alex, que vai estar fazendo também, que está abraçando esse projeto conosco. Será feita as análises do Cruzeiro e a gente vai acabar convidando outros apaixonados pelo futebol que gostam da resenha de outras equipes para poder também estar adicionando no nosso canal e abraçando esse novo projeto, beleza? Então por isso a gente conta com vocês aí, quem puder se inscrever, curtir, compartilhar o nosso programa, né? Agora é o Debate Bola, nosso site mesmo no YouTube, tá bom? Depois nós vamos estar criando Instagram e tudo, mas a princípio vamos concentrar no YouTube, tá bom? Então vamos lá, fazer análise sobre esse jogo do Vasco de ontem, né? Esse empate amargozinho que o Vasco tomou o gol no finalzinho contra a Chapecoense, estava vencendo de 1-0, tomou um gol de falta ali, quase na intermediária do campo. Pra mim o Léo Jardim falhou no gol, bizonhamente, né? Foi com a mãozinha de alface, mãozinha de dinossauro, e não conseguiu tirar a bola e a gente acabou sendo penalizado com gol. O jogo de ontem, né? A gente não pode jogar nas costas do Diniz, né? Por incrível que pareça, o Vasco ontem estava bem postado. O Vasco pressionou a Chapecoense desde o início do jogo. Com 2, 3 minutos o Vasco já tinha perdido chance de gol já. Então a gente, esse jogo de ontem especificamente, a gente não pode colocar na conta do Diniz. O Vasco voltou praticamente à sua formação inicial, né, que terminou ano passado, que iniciou esse ano, na verdade, né? Substituindo ali o GB pelo Brenner, tendo ali o Andrés Gomes pelo lado direito e o Nuno Moreira pelo lado esquerdo, né? Essa foi a formação do começo do ano do Vasco. E o GB não foi bem e o Brenner também ontem não foi bem, né? No primeiro jogo dele como titular, errou aí 2, 3 gols cara a cara com o goleiro. Um deles no passe do Coutinho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Coutinho. Que ele saiu cara a cara com o goleiro, bateu com displicência na bola, assim, não deu para entender muito bem ali, né? Bateu sem força, dava para ter driblado o goleiro. Poderia ter feito o que ele quisesse no lance, mas infelizmente ele escolheu o lance errado, né? Que foi chutar em cima do goleiro, onde o Vasco poderia ter aberto o placar ali no começo da partida e ter dado tranquilidade para o restante do jogo, né? E a gente conhece como é que está São Januário, todo mundo insatisfeito ali pelo que o time vem se apresentando dentro de campo, mas volta a falar, ontem a gente não pode colocar a conta do jogo no Diniz, né? O Vasco até fez acho que no ano de 2026 foi a melhor apresentação do Vasco. O Vasco, um time bem postado, a gente conseguiu fazer o pé de pressão lá na frente. Chapecoense pouco agrediu o Vasco no primeiro tempo. Uma ou duas estocadas que eles deram ali, né, de contra-ataque, pela deficiência na recomposição do Vasco, que não é de hoje que eu venho falando sobre isso. Essa recomposição do Vasco é muito lenta, né, o time muito espaçado. O Diniz ele tá abrindo aí os laterais muito espetados lá na frente, né? Aí botando os meia para jogar por dentro. Aí quando a gente perde a bola, o time do Vasco tá todo lá na frente. A recomposição tá lenta, né? Tem praticamente ali só o Barros na marcação ali na frente da zaga. Os dois zagueiros do Vasco, né? O Cuesta e o Robert Renan ali corre muito para trás. Acho que a marcação ali não tá muito encaixada. Alguns sustos que o Vasco tomou, pouquíssimos no primeiro tempo, mas alguns sustos que o Vasco tomou, e o Vasco erra muito gol, cara. Então o Vasco erra gol demais. A gente tentou fazer ali
jogadas ali, triangulações pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Coutinho até apareceu um pouco mais no jogo. O Coutinho deu esse passe pro gol pro Brenner, né? Depois de bastante tempo que o Coutinho consegue achar um passe para gol para alguém, porque ele toca muito de lado, né? Eu sempre reclamo que o Coutinho vai lá atrás para buscar essa bola e ficar tocando com o zagueiro. Ontem não, ele participou um pouquinho mais do jogo, perdeu suas chances de gol também, né? Teve duas, três chances também ali boa de finalizar. Uma delas, ele praticamente dentro da pequena área falhou, né? Foi chutar de perna direita, ele falhou o chute, errou o chute. Mas o Coutinho deu uma melhorada. Ontem a gente, mas não podemos pegar como parâmetro também a Chapecoense, né? Mas o Coutinho ontem fez uma bela partida. Eu acho que quem teve abaixo um pouquinho, apesar de ter corrido o tempo todo, foi o Andrés Gomes, né? O colombiano lá que joga pelo lado direito. Apesar de ser um cara muito esforçado e tudo, ontem ele tentou algumas jogadas que não me agradou bem. O Nuno Moreira, muito bom pelo lado esquerdo ali, né? É um cara que corta pra dentro ali, faz as diagonais ali, consegue achar passe também, é um cara criativo, gosto muito do Nuno Moreira. E o Brenner falhou, né? Igual eu falei, errou 3 gols ali, saiu cara a cara com o goleiro 3 vezes. Primeiro jogo dele como titular no time do Vasco, então acho que deixou muito a desejar, tanto que saiu, quando ele saiu do jogo, saiu vaiado, né? Então, assim, a primeira impressão dele como titular da equipe do Vasco não foi muito boa, não. Mas enfim, né? A gente vamos torcer aí para que o Vasco volte a vencer. O Vasco já está sem vencer aí no Campeonato Brasileiro, contando com o ano passado, acho que umas 6 rodadas já. Na última vitória do Vasco, nos últimos 10 jogos, o Vasco teve uma vitória, que foi contra o Inter, aquela vitória de 5-1 em São Januário. Foram 9 derrotas e uma vitória só. O Diniz não gosta muito que a gente cita esses números aí, mas é a realidade do Vasco, né? É um Vasco que vem se reforçando muito na parte da frente ali, né? Contratou o Spinelli agora, última contratação, que é um jogador mais de centro, né? Um jogador mais atacante, que veio aí do Independente Del Valle, vem ali mais para suprir a saída do Verratti, né? O Verratti que saiu como artilheiro do Brasil com 27 gols. Aí tem o Brenner, né, que estreou, já falei que não foi bom, não foi bem. Aí tem o Inestrosa, né, que gosta de vai ser chamado agora de Marino também. Ontem também entrou no jogo, também meio estabanado, né? Não entrou muito bem. O Vasco, quando faz suas mudanças, cai muito de rendimento. Entrou o Hugo Moreira, né, no meio de campo. O Hugo Moreira erra muito passe, a torcida não tem paciência com ele. E ele parece que é um jogador sem confiança. A gente não tem mais o que fazer. O Hugo Moura, não sei o que ele ainda faz vestindo a camisa do Vasco. Não sei o que ele faz ainda vestindo a camisa do Vasco, mas é impressionante, né? São opções do Diniz. Mas assim, o diretor executivo do Vasco, ele disse que vai correr atrás aí de jogadores para defesa, né? Já foi contratado também o Cuiabano pelo lateral esquerdo ali, que eu acredito que vai agregar muito esse time do Vasco, pelo estilo de jogo do Diniz. O Cuiabano é um jogador mais de força, né? Estilo PH, de força ali no ataque. Tem a recomposição forte também, apesar de não marcar tão bem igual o Piton, mas ele tem uma recomposição bem melhor do que a do Piton, né? Então acho que ele pode agregar bem aí esse time do Vasco. Então vamos ver, né? Mais uma derrota aí, é um empate, né? Com sabor de derrota, na verdade. E o Vasco segue sem vencer, é preocupante. O Vasco vai ter uma sequência pesada aí, tanto o Campeonato Carioca como o Campeonato Brasileiro. Uma sequência de clássicos aí, né? Com Botafogo, Fluminense, depois tem Palmeiras. Então o Vasco tem que abrir o olho aí e começar a fazer seus pontos dentro de casa, para quando chegar lá no final do ano a gente não tá naquela correria doida para tentar alcançar os 45 pontos e se livrar do rebaixamento, que esse infelizmente é a nossa realidade nesse primeiro momento. Vamos ver se esses contratados aí possam se encaixar no estilo do jogo do Diniz e o Vasco possa deslanchar. Mas no primeiro momento é esse mesmo, é brigar contra o rebaixamento. Então para isso a gente precisa fazer os pontos, né? Ontem foi um jogo contra um time que, uma briga direta, né? Chapecoense vai brigar para não cair também. E pelo resultado foi melhor para Chapecoense do que pelo Vasco. Beleza? Forte abraço. Então essa aí foi minha análise do jogo. E hoje à noite tem a nossa resenha no Debate Bola às 20 horas.